Oh, oh, bora colher o milho! Terça-feira, a gente tá comemorando o quê? Ciclo junino. Terça-feira, vamos embora. Usar roupa quadriculada, fogueirinha só feita com papel, porque não pode tocar fogo. Olha aqui, a gente fez ontem nossa decoração, hoje nosso solzinho. Vamos embora, milhozinho, fogueirinha, música de Luiz Gonzaga. Vamos embora que essa semana a gente tá cheio de informação. Aprendendo e dançando, né? Porque faz parte da cultura do Nordeste, a festa junina, tá bom? E aí, meus amores, gostaram de ontem da nossa oficina? Eu achei lindo, tá decorando já a minha casa, tá? Tô começando a decorar de acordo com tudo que a gente vai fazer juntos, tá? Olha aqui a matutinha bem bonitinha, matutinha, ó. Olha só que lindo. Então, viva o São João, viva o nosso ciclo junino, viva a gente em casa com nossos familiares, viva a nossa higienização. Sei que tá sendo bem complicadozinho, né? Passar esse período que era de férias, que agora ninguém vai ter férias nesse período, porque as férias da gente já foi. Mas a gente vai ficar em casa no dia junino, né? No dia de São João. Que é no dia 24, tá? São João, dia 24. Aí é no dia que a gente vai assar milho dentro de casa. Não pode fazer fogueira. Vai fazer canjica, bolo de milho, pé de moleque, decorar a casa e ficar junto com a família. Porque o importante é a gente estar junto de quem a gente gosta, tá? Dos nossos familiares. Coloca as meninas, olha, faz, ó, as sardinhas, os meninos colocam o bigode, coloca o chapéu de palha e vamos curtir. Ano que vem não vai ter a pandemia e aí a gente viaja, a gente curte. A gente faz uma fogueira bem grande, tá bom? Vamos começar a nossa atividade hoje. Bem legal depois do take do Colégio Pontual. Lembre que todas as oficinas que vocês fizerem junina, bota lá, hashtag Colégio Pontual e vamos decorar, vamos participar, vamos brincar dessa competiçãozinha, mas por se divertir, tá? Mas a casa que ficar bem alegre, bem junina, lembre que vai ganhar um prêmio. Não importa qual vai ser a série, né? Mas já que ela tá torcendo pro 5º ano, tá bom? Então vamos embora, começar a tarefinha hoje, terça-feira, dia 16 de junho pra vocês. Um beijo com cheirinho de milho! Bom dia, boa tarde e boa noite. Agora que a gente vai começar mais um conteúdo, hoje nossa aula é de História. Nosso título é Invasões Francesas. E aí a gente, que nem Tia Carla disse, a aula de História é como se fosse um capítulo de uma novela. Como Tia Carla tá uma bonitinha de matutinha. Já tô me preparando, viu? Para concorrer à casa mais junina que tem do Colégio Pontual. Então Tia Carla vai decorar aqui. Aí, vamos lá. A aula de história de hoje, invasões francesas, né? Como a gente viu um pouquinho na aula passada, que os franceses, eles estavam aqui no Brasil, né? Entrando de pouquinho em pouquinho. Por quê? Quem comandava o Brasil eram os portugueses. Só que os franceses, eles também queriam explorar as terras brasileiras. Aí o que é que aconteceu? Os índios, a gente viu, né, que os índios eles sofreram muito, foram escravizados por alguns portugueses. E os franceses, eles tiveram outra tática de trabalhar com os índios, entendeu? Então eles primeiro ganharam a confiança dos índios e aí eles começaram a conhecer um pouquinho do território brasileiro, por causa dos índios que ajudaram eles. Então vamos lá, compreender um pouquinho dessa vinda, dessa invasão ao Brasil do pessoal francês. Lá, quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, né, passou um tempo e depois foi a divulgação falar para lá que eles tinham descoberto uma nova terra, que foi o Brasil, que aqui era cheio de riquezas, né? E aí o pessoal de outros lugares ficaram com um olho grande interessado e também vieram para cá para explorar. Como muito pessoal já estava aqui colonizando o Brasil dos portugueses, eles não deixavam outros pessoais entrarem aqui. Aí o que foi que aconteceu? Os franceses usaram uma estratégia bem basiquinha, vou ganhar a confiança dos índios. E aí tinha um grupo dos índios que ajudavam os franceses a ficar aqui no território brasileiro. Mas eles tinham que ficar escondidos, porque se os portugueses descobrissem, botava eles
para sair do Brasil. E aí eles fizeram um grupo junto, vinculado com os indígenas, que eram chamados de tamoios, era esse grupo. E aí o que foi que aconteceu? Eles foram começando de pouquinho em pouquinho, mas ficando escondidos, né? Eles não podiam, os portugueses não podiam pegar eles por aqui, senão mandavam eles embora para a França. Aí eles conheceram bastante índios, fizeram um grupo com os índios, né? Para pegar, saber andar pelo Brasil, para saber onde é que eles queriam explorar, porque eles queriam retirar daqui o pau-brasil, que foi muito explorado, tanto pelos portugueses como pelos franceses. E aí depois a gente em outra aula vai ver também outros. E aí eles vinham para cá para explorar, tirar o pau-brasil daqui e levar para a França, né? Só que os portugueses diziam, não, aqui é meu, só quem pode explorar sou eu. E com o conhecimento da terra, do Brasil, o que foi que aconteceu? Em 1555, eles já conheciam uma boa parte, um território, né? E aí eles se sentiram à vontade e vieram com tudo invadir o Brasil. Invadiram, e aí eles fizeram o que nesse movimento? Eles precisavam fazer um forte, não é? Um forte é um local que era para estar lá, para ter armas, para pegar pessoas que vinham da França, teriam um local próprio, que era um forte. Aí eles fizeram essa primeira invasão no estado do Rio de Janeiro. E lá eles fizeram um forte, tá? Vocês já viram forte? Quando a gente vai para o centro da cidade, aí a gente vê, não tem uns canhões, não é? Não é nada assim, pronto. Então ali, aquele de lá, é o forte das 5 pontas. Os franceses, eles fizeram um forte, porque os fortes eram tudo similar um com o outro. Lá no Rio de Janeiro, no ano de 1555, quando eles invadiram o Brasil, tá? Aí ele era comandado pelo almirante Durande. Ele pegava e ficava à frente desse movimento que estava lá no Rio de Janeiro. Eles fizeram um forte e os portugueses não conseguiam invadir, né? Porque tinha armas, tinha muitos franceses, enfim. E os indígenas também estavam coligadozinhos com os franceses, porque eles tratavam os indígenas de outro modo, diferente dos portugueses. Então esse forte, o objetivo deles era justamente fazer um asilo, né, para os portugueses que vieram e para as pessoas que estavam perseguidas da França, mandava para cá. E aí foi o primeiro momento de invasão, que teve 2 invasões francesas no Brasil. Primeira foi lá no Rio de Janeiro, onde fizeram o forte, não é? Pelo almirante que estava na frente. Foi quem? O almirante Durande, muito bem. E aí eles fizeram o forte no Rio de Janeiro para servir de asilos e servir de pessoas francesas que estavam sendo perseguidas lá, vir para cá e ficar nesse forte, tá? Também eles vieram para cá para explorar uma riqueza do Brasil. Qual foi a riqueza que eles vieram explorar? O pau-brasil, muito bem. Eles tiravam de cá com a ajuda dos indígenas e levavam para a França, tá? Então esse movimento foi justamente, a invasão foi também para explorar as riquezas naturais do Brasil, tá bom? Então vamos lá agora saber mais um pouquinho. Então, como eles já estavam aqui, já tinham feito um forte, aí eles tinham uma amizadezinha com os indígenas. Aí na época do governador Duarte da Costa, eles não saíram daqui. Os portugueses assim achavam que ele não ia ter tanta força para ficar. Aí o que foi que aconteceu? Duarte saiu e entrou Mendes Sá. Foi quando Mendes Sá disse, não, para tudo, stop, my God. Eles não vão ficar aqui no Brasil. Foi quando Mendes Sá pegou pesado e foi quando ele foi em cima para tirar os franceses daqui do território brasileiro, porque os franceses estavam aqui também para explorar o pau-brasil. E Mendes Sá disse, aqui não vai ficar ninguém não, vai sair todo mundo daqui e voltar lá para a França, porque aqui é nosso território. Aí Mendes Sá, muito esperto, ele além de pedir ajuda à coroa portuguesa para vir mais gente aqui, porque se fosse preciso ia ter guerra entre eles, ele pediu para os jesuítas, que eram aqueles que gostavam dos índios, que a gente já conhece o que significa jesuítas, que tinha Carla disse em todas as aulas, ele conversar com os índios,
pedir para os índios vir para o lado deles. Então, não foi Mendes Sá que foi conversar com os índios, não. Foi o jesuíta, tá? Aí ele foi lá conversar com os índios, dizendo que tinha que parar com isso, eles tinham que apoiar os portugueses. E aí foi quando os índios, eles pegaram, fizeram um tratado, fizeram um combinado com os portugueses para acabar. Aí acabaram o grupo dos tamoios. Então, Mendes Sá foi quando ele retirou e expulsou todos os franceses do Brasil, tá? Foi com a ajuda do jesuíta que conversou com os índiozinhos para eles fazerem um tratado e acabar o grupo dos tamoios. Então, Anchieta, um dos padres, ele foi lá, conversou, falou tudo direitinho com os índios e aí foi quando ele fez um combinado com os portugueses e aí eles pararam nesse momento de estar coligado com os franceses. Então, aconteceu isso, essa expulsão, em 1567. Veja quanto tempo os franceses ficaram aqui explorando. Os franceses chegaram em 1555 e saíram em 1567. Pelo governador Mendes Sá. Eles foram expulsos. Então, essa foi a primeira invasão. Eles fizeram o forte aqui para pegar pessoas desagregadas de lá da França, vir para cá, fazer um asilo e pegar todos os materiais enquanto não ia para lá, para a França, ficar lá nesse forte, com a ajuda dos índios. Vê que interessante. Depois, os padres chegaram para conversar, porque Mendes Sá pediu, e pediram para eles parar com isso. Aí foi quando Mendes Sá pegou e disse, não, agora a gente vai expulsar os franceses. Mas eles demoraram bastante, eles chegaram em 1555 e saíram em 1567, olha o tempo. Aí depois dessa expulsão, no governo de Mendes Sá, passou um tempo, teve a segunda invasão francesa. Vamos lá, saber agora um pouquinho sobre a segunda invasão francesa. A gente vai falar um pouquinho sobre a segunda invasão francesa. Ela vai ser bem menor, reduzida, porque ela só passou 3 anos. Então, em 1612, os franceses teimosinhos voltaram para cá para invadir. Nesse movimento, eles quiseram de novo fazer contato com os indígenas, para apoiar eles, para ajudar eles, né? E eles fizeram forte. Eles vieram para o estado do Maranhão. Aí lá eles fizeram um forte também, tá? Primeiro eles fizeram lá no Rio de Janeiro e depois agora no Maranhão na segunda vez. E aí eles pegaram, tinha um comando, porque tinha que ter alguém na frente, né? Para fazer as coisas, para fazer tropa e tal. Então, quem estava na frente dessa invasão dos franceses de 1612 foi Daniel de la Touche. Ele estava à frente. Aí fez o forte, colocou o nome do forte em homenagem ao rei da França, que era Luís IX. E aí eles ficaram lá. Como eles não tiveram o apoio central dos índios, que nem tiveram no Rio de Janeiro, eles foram expulsos após 3 anos que estavam aqui no Brasil, lá no Maranhão. Então, quando eles foram, teve aquela coisa toda que é guerra, e puxa para cá, puxa para lá, pelos comandantes portugueses, Alexandre Moura e Jerônimo Albuquerque. Então eles pegaram tropas e disseram, bora lá que a gente vai expulsar os franceses. E foi o que aconteceu. Os franceses foram expulsos do Brasil após 3 anos que estavam aqui. Na primeira invasão eles demoraram bem mais. Na segunda não, porque aí os portugueses já estavam mais estudados, assim, como posso dizer a vocês, porque se eles invadissem de novo, que tinha muita gente que estava invadindo, que depois na próxima aula a gente vai ver já da invasão holandesa, aí eles já tinham agora mais comandantes, como é que iria fazer, como iria expulsar. Então eles já estavam se preparando se isso acontecesse, porque os franceses vieram para cá para justamente também explorar e levar para lá, né? E os portugueses, dono da terra, que eles eram dono da terra na cabeça deles, então eles não deixaram. Então, o que foi que aconteceu? Com essas invasões francesas, a coroa portuguesa falou para o governador geral que era para ter mais cuidado nos lugares que poderiam vir embarcações para ficar aqui, para invadir o Brasil. Então, depois que eles foram expulsos, após 3 anos que ficaram aqui no Brasil, aí foi quando os portugueses começaram a fazer mais bloqueios, né, nos lugares que qualquer um poderia vir e invadir.
tá bom? Então, eles vieram para explorar o pau-brasil e pegar outras riquezas. Como no segundo momento eles passaram menos tempo, porém eles também lá fizeram um forte, que foi lá no Maranhão, aí eles não fizeram tanta coisa, não retiraram tanta coisa que nem da primeira vez, certo? É bem basiquinho esse conteúdo das invasões dos franceses. Aí o que é que a Tia Carla vai pedir para vocês agora? Daqui a pouco vocês vão fazer o exercíciozinho do livro, vai ter que ler todo o contexto, porque através do contexto vocês vão responder o exercício. Eu vou pedir para vocês também fazer uma pesquisa. Vamos lá. Vocês vão pesquisar quais foram as cidades que os franceses vieram para cá, ficaram e invadiram. E eu quero também que vocês pesquisem, escreve lá na matéria de história, tá? Bota o título Invasão Francesa, tudo bonitinho. Quero que vocês também digam à Tia Carla o que foi que eles deixaram da cultura deles aqui no Brasil. Porque a gente sabe que nosso país é um país muito mestiço e a gente tem um pouquinho de cada cultura, não é? Eu quero que vocês façam lá, digam os locais que os franceses ficaram instalados e a cultura que eles deixaram pra gente aqui. Qual foi os hábitos, a cultura, os costumes que os franceses deixaram? Porque no primeiro momento, na primeira invasão, eles passaram muito tempo aqui. Já na segunda não, foram só 3 anos. Então eu quero que vocês pesquisem e vocês botem lá no caderninho de vocês, com cabeçalho, com tudo, essa pesquisa. Quais foram as cidades que os franceses vieram para cá e ficaram lá, agrupados, e quais culturas eles deixaram pra gente. Tá bom, meus amores? Agora, para finalizar o conteúdozinho de vocês, Tia Carla vai soltar um videozinho. Depois que Tia Carla soltar o videozinho, aí quando vocês acabarem, vocês vão pegar um livrozinho de história e vai responder. Quando terminar de responder, deixa o vídeo pausado, porque hoje a gente vai fazer uma fogueirinha com rolo de papel higiênico. Então, vocês só vão fazer a fogueirinha para decorar a casinha de vocês quando acabar a atividade de história e operações, tá bom? Aí você deixa o vídeo pausado e depois volta com... O Tia Carla vai dizer os itens. 4 rolos de papel higiênico, tinta se tiver, se não tiver não tem problema, tesoura, cola e papel ou plástico que tenha vermelho e amarelo, tá bom? Para fazer o fogozinho. Então, boa leitura para vocês agora, façam, cuidado na letrinha, tá? Presta atenção nas letrinhas. E aí, a gente vai voltar daqui a pouco com Tia Carla de novo para fazer a oficina junina de hoje, que é o quê? Que é a fogueirinha de São João, beleza? Pausa aí, vai fazer a tarefinha e Tia Carla tá te esperando. Beijinho, até daqui a pouco. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Brasil. Mas antes de começarmos, devemos ressaltar que, desde a chegada dos portugueses aqui em 1500, esses novos territórios despertaram grandes interesses dos povos da Europa. Então, vamos lá. Lembra que no vídeo anterior falamos sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, esse tratado foi muito contestado por muitos países que ficaram de fora, inclusive a França. E com isso, o litoral brasileiro vinha sendo bastante frequentado pelos franceses desde a extração do pau-brasil. Os franceses tinham uma boa relação com os povos indígenas dessa região, e com isso, utilizaram dessa boa vizinhança para manter relações de acordo com esses nativos. O principal povo indígena que apoiou os franceses foram os tamoios. Com este apoio, surge a Confederação dos Tamoios, que foi a aliança dos diversos povos indígenas que também apoiava os franceses contra os portugueses. E com isso, com essa relação de apoio e aliança dos nativos, a França chega a fundar a chamada França Antártica no Rio de Janeiro, lá por volta dos anos de 1555, com uma grande influência protestante, porque lá na Europa estava rolando o movimento da Igreja Católica contra os protestantes, a Contra-Reforma. Então, durante mais ou menos 5 anos, aconteceu diversos conflitos entre a Confederação dos Tamoios e os portugueses. Só que os portugueses acabam levando a melhor e conseguem expulsar os franceses do Rio de Janeiro e extinguir a Confederação dos Tamoios. Os franceses não iriam desistir assim tão fácil. No século XVII, eles estabelecem uma nova investida, só que agora no Nordeste, mais precisamente lá no Maranhão, e vão acabar fundando a França Equinocial.
E com esse novo estabelecimento dos franceses nos territórios portugueses, Portugal fica com um certo receio de perder parte do território da sua colônia. Então, rapidamente, manda umas expedições militares à região do Maranhão. Expedições essas que encurralam os franceses tanto por terra quanto por mar. E sendo assim, lá em 1615, os franceses acabam se rendendo e se retirando do Maranhão, partindo agora em direção às Guianas. Bom, com essas duas tentativas frustradas de se estabelecer aqui no território, coube aos franceses saquear através de piratarias algumas cidades do litoral brasileiro. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreve aí no canal porque vai ajudar bastante, beleza? Então, até a próxima! Bora lá pro final da aula de hoje. A gente vai fazer fogueira do São João. Lembre que esse ano a gente tá proibido de tocar fogo na fogueira, né? A gente vai fazer, ó, de rolinho de papel higiênico. Se vocês quiserem um pouquinho maior, vocês podem usar aquele rolo de papel alumínio, tá bom? Aí o que é que a gente vai fazer? A Carla vai mostrar passo a passo. Primeiro você vai precisar de 4 rolinhos. Vai juntando, tá? Se não tiver material hoje, não tem problema. Pede, vai. Mamãe não joga fora quando acabar, e você vai juntando. A gente vai precisar de tesoura, de cola, de tinta, quem tiver marrom, se não tiver não tem problema, deixa ele assim. Vai precisar de folha ou sacola vermelha e amarela, porque é a cor do fogo, tá bom? Aí o que é que vai acontecer? Primeiro passo. Vamos lá, respira fundo e a gente vai precisar de um pouquinho de paciência pra colar, tá? Que demora um pouquinho. Aí vocês vão pegar aqui e vão cortar, ó. Cortou, tá vendo? Cortei. Depois que eu cortei, ó, aí eu vou apertar ele assim, ó, vou deixar ele um pouco menor, certo? Vou igualar ele, vou botar cola. Tá vendo aqui? Ele ficou menor, o rolo. Aí eu vou pegar a cola branca, tá? E vou passar pra ele ficar coladinho. Isso eu vou fazer com uns 4, certo? Aí vai ter que esperar um pouquinho, porque vocês vão precisar segurar pra cola ficar bem legalzinha, tá? Se soltar, aí a cola vai ficar solta e não vai ficar legal. Vai ficar folgadinha. Tia Carla fez o quê? Eu botei e segurei um pouquinho. Aí eu peguei 2 clipes. 2 clipezinhos desse. E eu vou colocar aqui pra segurar o tempo de secar. E aí eu vou fazendo a mesma coisa com os outros. Ó, segurou, vou fazer no outro, tá? Porque o tempo que tá segurando esse, eu tô colando os outros. Aí, ele vai demorar um pouquinho pra secar, cerca de 10, 15 minutos. Se vocês tiverem um lugarzinho com sol, coloca no sol que seca mais rápido, tá? Ó, ele vai ficar assim. Aí agora, depois que eu fizer isso nos 4, eu vou pintar os 4. Se vocês tiverem... Aí, ó, amores, fez isso, ficou lá um pouquinho, aí eu vou pintar. Quando eu pintar, vê a diferença de cor. Se não tiver tinta, não tem problema. A tia Carla não tinha tinta marrom, eu misturei. Quais foram as cores que eu misturei? Quais são as cores para ficar marrom? Foi qual? Vermelho e verde. Juntei as duas cores, ficou marrom, ficou bem legal, né? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou pintar esse daqui pra vocês verem, que eu gozei, que eu acabei de colar. E depois eu vou tirar esse aqui, tá? Mas aí eu tenho que esperar secar pra tirar o clipe. Se não tem clipe, fica com o dedinho assim, ó. Pode botar até pegador, tá? Pra segurar. E aí eu vou pegar a tinta. Aqui, ó, eu vou pegar a tintazinha e vou pintá-lo. Tá vendo? Todo o processinho. Pintar, 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 até secar. Depois que secar os 4 rolinhos, aí é quando eu vou pro momento de montar a fogueira junina de vocês, certo? Pode fazer desse tamanho ou pode fazer uma maior, com rolo de papel higiênico, não, com rolo de papel alumínio e aquele papel filme, aquele transparentezinho, certo? Ó, vamos embora. Uma mão só, mas quem quiser deixar mais escuro, dá 2 mãos de tinta. Tia Carla, eu não tenho tinta, não tem problema, deixa assim, tá? Se não tiver tinta marrom de outras cores, mistura, que nem Tia Carla fez. Tia Carla misturou verde e vermelho, ficou marrom. Ficou bem... Tia Carla já começou a brincar misturando as tintas, né? Ó. Tá vendo? Pintei todinho. No caso, eu tenho que fazer isso com os 4. E esperar secar, né? Daqui a pouco, Tia Carla volta na montagem. Enquanto tá secando, vocês vão procurar pela casa de vocês
ou papel vermelho com amarelo. Se só tiver uma cor também não tem problema, tá? Fica legal. Pode fazer papel alumínio, pode fazer papel de seda, que é aquele que a gente faz papagaio. Pode pegar, eita, no mercado da minha mãe, tinha uma sacola vermelha e sacola amarela. Junta as duas, vai ficar bem legal. Então vamos esperar um pouquinho secar pra gente começar a montagem. Pega e cola, tá? Aí a gente vai montar. Enquanto está secando meus rolinhos, eu peguei um pedacinho. Quem tiver papelão em casa, é interessante. Aí eu peguei aquelas divisórias que tinha no livro de vocês. Aí eu vou cortar o meio, tá? Pra começar a botar embaixo 2 rolinhos, certo? Ó, tem que deixar um negocinho durinho. Aí eu vou pegar 2 rolinhos já pintados e secos e vou colocar aqui na base, ó, tá? E a Carla vai colar assim, 2, certo? E tem que esperar um pouquinho pra cola fazer efeito. Espera aí, tá? Aí fica assim, ó. Agora eu vou pegar os outros rolinhos e vou colocar assim, ó, tá? Vou colar também. Colar aqui assim e o outro assim. Ó, que legal. Vamos lá fazer isso agora? Dá pausa e colo de vocês. Peguei papel, ó, 2 papéis. Aí botei um em cima do outro, eu vou fazer isso aqui, ó. Dá uma amassadinha no fundo, ó. Tá vendo? Amassa pra ele ficar assim, ó. Quem não tiver papel, pode botar plástico. Usa o que tem em casa, tá? Ó. E aqui eu vou fazendo isso, ó. Ó. Tá vendo? Bem facinho, gente. É bem legal. E é divertido. Olha aí. Depois que eu fizer isso, essa bolinha aqui assim, ó, eu posso botar uma fita ou não boto nada, aí eu vou pegar a parte que eu encaixei. Olha a base, sabe? Aqui os rolinhos pintados e aqui meu fogo. E aí eu vou encaixar aqui, ó. Minha fogueira junina, gente. Deixa eu tentar botar. E aqui tá pra vocês nossa fogueira de São João. Certo? Gostaram? Tentem fazer em casa, viu? E aí marque lá o colégio pontual que é. E façam pra decorar a casa de vocês. Vai ficar muito legal. Use o que tem, tá? Rolinha de papel higiênico e de papel alumínio, acho que todo mundo tem em casa, né? Se não tiver, liga pra avó, pra tia, guarda rolo de papel higiênico pra mim. A tinta, se não tiver, não tem problema. E aí deixa cru, sem nada. Mas quem tiver pinta, porque dá uma cor melhor. E aqui é o fogo. Gostaram? Beijo, meus amores, pra vocês. Depois posta lá a fogueira de vocês, tá?